nós vamos à palavra de Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Semana passada nós terminamos de estudar o capítulo de número 3 e hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo de número 4. Paulo vem falando sobre a diferença entre a graça de Deus e a lei, ou a promessa e a lei, como ele usa muitas vezes o termo. Domingo passado nós estudamos sobre o objetivo da lei. Por que Deus deu a lei se a lei não podia justificar o homem? Quantos estavam aqui domingo passado? Amém, irmãos? Quantos se lembram por que Deus deu a lei? A lei, Paulo chama ela de aio. O que é aio? É um apoio, é uma escora. Então, a lei serviu como uma escora até nós encontrarmos a Cristo. Amém, irmãos? Uma vez que nós encontramos a Cristo, nós não necessitamos mais da lei. Não é que não necessitamos porque não vamos cumpri-la. Porque nós vamos cumprir a lei. Preste atenção. Mas nós não cumprimos a lei porque ela está escrita em algum lugar. Nós cumprimos a lei porque o Espírito de Deus tem colocado princípios dentro do nosso coração e nós não necessitamos mais da lei escrita. Quantos conseguem compreender disso? Porque nós praticamos as obras da lei sem ter lei. Consegue compreender? Nós praticamos as obras da lei sem ter lei. A lei diz, não roubarás. Nós praticamos essa obra, nós não roubamos, ou deveríamos não roubar, amém, irmãos? Nós não roubamos, mas nós não roubamos não é porque está escrito não roubarás, é porque Deus colocou dentro de nós, pelo Espírito, o princípio de não roubar, porque Ele colocou em nós a vida. A nossa lei hoje é a lei do Espírito da vida que está dentro de nós. Quantos conseguem compreender? Preste atenção, irmãos. Quando eu digo a você que você não está mais debaixo da lei, não significa dizer que você não vai cumprir as obras que estão na lei. Mas você não vai cumprir as obras que estão na lei como os judeus cumpriam. Ou seja, porque está escrito eu tenho que fazer, porque se eu não fizer eu vou ser punido. Primeiro que você não vai ser mais punido. Por quê? Porque se você desobedecer à lei escrita, todos os seus pecados já foram pagos por Cristo. Você não deve nada, nem daquilo que você fez, nem do que está fazendo, nem do que vai fazer. Você já é totalmente perdoado. Os irmãos estão aí? Pastor, mas se eu já sou totalmente perdoado, e mesmo quebrando a lei eu não vou ser punido, por que então que eu cumpriria a lei? Não é uma coisa que você vai fazer porque você viu algo escrito, é porque Deus colocou dentro de você a lei do Espírito da vida, que guia você e faz com que você pratique as obras da lei, mesmo não estando debaixo da lei. Quantos conseguem compreender? Se você for ver, irmãos, a conduta, o comportamento dos crentes, ele normalmente vai de encontro àquilo que está escrito na lei. Seja, se comporta dessa forma, não roubarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, e aí tudo isso aí nós praticamos, mas nós não estamos debaixo da lei, é porque Deus colocou vida dentro de nós. Pastor, e qual é a diferença? A diferença é que os judeus, eles tinham que cumprir a lei por si, ou seja, ele lia lá que estava escrito não roubarás e ele tinha que arrumar um jeito de não roubar. Nós temos o Espírito dentro de nós que nos guia. Nós não roubamos não é porque está escrito, é porque nós temos vida em nós e nós não temos interesse em fazê-lo. Os judeus queriam fazer, mas não podiam por causa da lei. Nós até podemos fazer porque já estamos perdoados, mas não queremos fazer. Porque Deus colocou vida em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. E no capítulo 4,
o apóstolo Paulo, ele vai iniciar falando sobre a diferença daquele que está debaixo da lei e daquele que não está debaixo da lei, comparando com um filho. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Para você entender o capítulo 4, vai ser necessário que a gente leia o verso de número 25 em diante do capítulo 3. Amém? Vamos pegar o gancho da semana passada e vamos continuar. Verso 25 do capítulo 3. E aí a gente vai continuar para o capítulo 4. Todos estão aí? Amém. Depois que veio a fé, já não estamos debaixo de, diga, tutor. Quantos lembram o que é um tutor? O que é um tutor? É um cuidador, é como uma criança, é uma babá. Consegue compreender? Que cuida da criança. Então, ou seja, depois que veio a fé, nós já não estamos mais debaixo de tutor. Por quê? Porque nós não somos mais crianças. Os irmãos estão aí? Verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a... Diga assim, sou filho e sou herdeiro. Olha para mim, se você é filho de Deus, então você é herdeiro. Mas olha para mim, há herdeiro e herdeiros. Como assim, pastor? Capítulo 4, verso 1. Digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo. Lembra que eu falei para os irmãos na palavra da oferta? Do escravo. Ainda que seja senhor de tudo. Amém, irmãos? Então olha para mim. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. O que significa isso, pastor? Tudo que Deus tem é nosso. Por quê? Porque nós somos herdeiros. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo que Deus tem é teu. Você é filho, você é herdeiro de Deus. Tá, pastor? Então eu vou tomar posse de tudo que Deus tem? Depende. Depende do quê? Verso 4. Em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, enquanto o herdeiro é criança, enquanto o herdeiro é menino, ainda que ele seja senhor de tudo, porque ele é filho, ele não pode tomar posse de nada, porque ele é criança. Quantos estão aí? Nenhum pai pega a sua herança e entrega ao filho enquanto ele é criança. Esse filho vai precisar primeiro crescer, vai precisar primeiro amadurecer, para então poder tomar posse da herança do pai. Eu vejo muitas vezes Deus, irmãos, tratando a gente como um pai trata um filho. Pastor, não entendi. Preste atenção. Às vezes, está lá a criança, e você faz um churrasco na sua casa, o seu filho pequeno está lá, e ele quer comer carne, e ele está com um pedaço de carne diante dele, e ele olha para você assim, como quem diz assim, olha, me dá aí a faca, o garfo e a faca que eu quero comer a carne. Só que ele é criança, ele é bem pequenininho. Você daria para ele o garfo e a faca para ele comer a carne? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele vai se machucar. Pastor, mas ele precisa do garfo e da faca para comer. Mas se você entregar agora, ele se machuca. Daqui a alguns anos, você vai poder entregar para ele o garfo e a faca, e ele vai usar o garfo e a faca para tirar proveito daquilo, para se alimentar, para comer. Mas agora, você vai ter que arrumar outra forma. Aí você vai lá,
corta a carne toda em pedacinho para dar para ele, só que ele não gosta, ele não queria aquilo ali, ele queria a faca, ele queria cortar, ele queria experimentar aquilo que é dele por direito, mas se der, se machuca. E às vezes eu vejo Deus agindo assim conosco, irmãos. Como assim, pastor? Nós pedimos algo a Deus, nós queremos algo de Deus, Senhor, eu quero, eu preciso. Só que Deus olha e fala, filho, se eu te der, você vai se machucar. Vamos fazer do meu jeito, eu vou cortar a carne para você não ter problema, para você não se machucar. Não, Senhor, o Senhor não me ama mais, eu quero. Deixa eu dizer para você, Deus como Pai amoroso, muitas vezes não responde a nossa oração, não é porque Ele está bravo conosco, é porque Ele está nos protegendo de nós mesmos. Você já imaginou se Deus tivesse dado a você tudo que você pediu? Eu mesmo já estaria morto. Como assim, pastor? Eu já pedi para Deus a morte. Já pedi, Senhor, tira a minha vida. Então tá, peraí. Quantos estão aí? Às vezes, irmãos, Deus não nos responder é bênção. Porque se Ele tivesse respondido, daria problema. Quantos conseguem compreender? Preste atenção nisso aqui. Essa criança, que somos nós, é herdeiro de tudo, mas ainda é novo, menino. Então, em nada é diferente de um servo, de um escravo. Ou seja, é senhor de tudo, mas não pode ter nada em suas mãos. Os irmãos conseguem compreender? Amém, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pensei que eu estava sozinho aqui. Verso 2, olha como é que está esse herdeiro. Mas está debaixo de tutores e curadores, babás, pessoas que cuidam, até ao tempo determinado pelo Pai. Então, observe, preste atenção. Nasceu a criança, é herdeiro de tudo, vai receber tudo? Não, diga por quê? É criança, mas por quanto tempo? Até o tempo determinado pelo Pai. Os irmãos estão aí? Preste atenção. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Preste atenção nisso aqui. Lembra que eu falei para os irmãos domingo passado, que as crianças precisam ser criadas na lei? Quantos lembram disso? Sim ou não? Olha para mim, você não tem que criar o seu filho na graça. Pastor, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça, mas seu filho tem que viver debaixo da lei. Diga por quê? Porque é criança. E criança precisa de tutor, de curador. Nós lemos no verso de número 25, verso 24 do capítulo 3. Volta lá para você entender. Quem é esse tutor? Quem é esse curador? Observe, o texto diz assim: de maneira que a lei nos serviu diga, tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Diga assim, a lei é o tutor. Toda criança precisa de tutor. Quem é o tutor? A lei. Quantos conseguem compreender isso? Observe. Eu falei para os irmãos domingo passado, pessoa se converteu, é nova convertida, chegou na igreja, o que você vai falar para ela, pastor? Lei. Pastor, mas nós estamos no tempo da graça. Sim, mas é criança, nasceu agora, ainda precisa de tutor, precisa da lei. Pastor, eu posso fazer isso? Não. Posso fazer aquilo? Não. Posso fazer aquele outro? É pecado. Pode fazer aquilo lá? Não, isso aí também não pode. Até quando, pastor? Até chegar o momento que essa criança deixa de ser criança.
e consegue entender que as coisas ruins precisam ser evitadas de forma natural. Os irmãos estão aí? Até essa pessoa entender que quando Deus diz não, Deus não está falando não para se proteger. Deus está falando não para proteger você. A lei é como uma cerca. Sabe aqueles bercinhos que tem aquelas cerquinhas onde a criança brinca? Ah, pastor, mas eu queria sair. Mas se você sair, você vai cair no despenhadeiro. Então Deus coloca uma cerca até você entender que se cair no buraco machuca. Quantos estão aí? Porque a hora que você entender que cair no buraco machuca, Deus não vai precisar mais colocar cerca. Então a lei, ela serve como uma cerca. Até quando? Até você entender que você não pode fazer coisas que vão atrapalhar a sua vida. Os irmãos conseguem compreender isso, irmãos? Então observe. Tutor. O que é o tutor? A lei. Amém? Tem lá o fogo. Está a criança. A criança vai colocar a mão no fogo e vai se queimar. Então o que eu faço? Eu boto uma cerca para ela não chegar no fogo. Amém, irmãos? Agora, quando Deus bota a cerca para a criança não chegar no fogo, Deus não está querendo proteger a si mesmo. Deus está querendo proteger a criança, mas a criança fica brava. Por quê? Porque ela não sabe que o fogo queima, e ela acha que Deus está privando ela de alguma coisa. Ser crente é muito ruim, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode fazer aquilo. Ah não, ser crente, vocês são presos, vocês são escravos. Não, irmão, nós não somos presos, nós não somos escravos. É que o nosso Pai nos ama tanto, que até a gente crescer e ter noção do que se pode fazer e não se pode fazer, Ele nos protege com um tutor. Qual é esse tutor? A lei. Quantos estão aí? E olha para mim, já percebeu que quando Deus proíbe alguma coisa, não é por causa dele? Não matarás. O que isso afeta Deus? Não roubarás. Você vai roubar, alguém te pega roubando e te mata. Deus está protegendo ele mesmo? Não, irmão, ninguém pode matar Deus. Está protegendo você. Consegue compreender? Ou seja, toda a lei de Deus é uma cerca nos protegendo contra aquilo que nós podemos fazer contra nós mesmos. Até quando? Até que você vai crescendo. E aí você começa a olhar para aquelas coisas que Deus protegia você, porque você queria tocar, mas Deus não queria que você tocasse. Você olha para aquilo lá e diz, olha, não é que isso é ruim mesmo? Eu não quero para a minha vida isso. Aí Deus vai... tira a cerca. Quantos estão aí? Não precisa mais de cerca. Você entendeu que aquilo ali não é bom. Os irmãos conseguem compreender, irmãos, a ideia? Do porquê da lei? Do porquê que de tanto não isso, não aquilo outro, não aquilo outro? Deus está protegendo. Deus está nos cuidando. Deus está nos guardando. Até nós sermos maduros. Quando nós nos tornamos maduros, além de nós não precisarmos mais de cerca, nós já podemos começar a tomar posse daquilo que é nossa herança, porque nós nos tornamos filhos. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Eu fico muito feliz de compartilhar isso com os irmãos, mas também fico triste de não ter entendido isso 20 anos atrás, irmãos. Porque a minha vida teria sido outra, se eu tivesse entendido isso. O diabo sempre vai pintar para nós um Deus que está nos privando de alguma coisa. Olha o jardim do Éden. Deus coloca lá o homem e a mulher. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comerdes, certamente, Deus não disse, se você comer eu vou te matar. Deus disse, se você comer, você vai morrer. E eu não quero que você morra. Então eu estou colocando uma cerca. Qual que é a cerca? Não comerás.
Ah, Deus está privando o Adão de comer de uma árvore. Não, Deus deu todas as árvores do jardim para ele comer. Só colocou a cerca em uma árvore que faria mal para ele, levaria ele à morte. Aí vem o diabo e pinta Deus como? Deus está privando vocês daquela árvore. Deus não quer dar para vocês aquilo que é direito de vocês. E aí Adão e Eva vão lá, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, se arrebentam com a vida, e Deus ainda vem e diz assim, vou resolver o problema de vocês, vou matar um cordeiro, vou derramar o sangue dele, um sangue inocente em favor de vocês, vou fazer uma roupa para vocês, para resolver esse problema. Deus nunca está tentando nos privar. Deus está tentando cuidar. Toda a lei de Deus é para cuidado. Preste atenção, porque as pessoas têm a ideia de um Deus carrancudo lá no céu, que proíbe as pessoas de fazerem as coisas pelo seu próprio prazer. Sabe? Não quero que faça isso, não quero que faça aquilo outro, isso aqui também não, eu não gosto. Não, irmão, é só proteção. Então a lei de Deus também demonstra o amor de Deus. Meu filho, não roube. Você vai se dar mal, vai dar problema para você. Consegue compreender? Então Deus está protegendo, está guardando, está tentando guardar. Eu falei isso aqui essa semana. Falei, irmãos, a grande questão, a grande dificuldade não é você ajudar as pessoas, é você convencer as pessoas que elas precisam de ajuda. Consegue compreender? Porque você não vai conseguir ajudar quem acha que não precisa de ajuda. Então a grande questão não é você ajudar, a grande questão é você convencer as pessoas que elas precisam de ajuda. A grande questão não é Deus querer proteger, guardar. A grande questão é Deus nos convencer de que nós precisamos ser guardados, protegidos. Consegue compreender? O sacrifício real de Deus, no sentido de fazer o bem a nós, não é nos proteger, guardar, porque isso Ele consegue fazer muito fácil. A grande questão é Ele nos convencer, irmãos, de que nós precisamos ser guardados, e nós somos guardados pela lei. Amém, irmãos? Continuando, preste atenção, olha lá, verso de número 6, e porque sois filhos, nós somos filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Glória a Deus, irmãos. Deus enviou o Espírito do Filho dele aos nossos corações, que clama, Abba, diga Abba, Pai. Esse Abba Pai, preste atenção, a palavra Abba Pai, na verdade não é uma palavra, dá a ideia de o balbuciar de uma criança. Quando a criança ainda não consegue falar, mas ela sabe aonde está a proteção dela, ela sabe aonde está o socorro dela. E quando essa criança clama pelo pai, ela balbucia, como quem diz, pá, os irmãos estão aí? Já viu o bebezinho? Pá, porque observe, ele não tem entendimento de muita coisa. Ele não sabe o que está à volta dele, mas ele sabe onde está o refúgio dele. E a hora que a coisa aperta, ele estica os bracinhos e pá. Por quê? Porque ele clama pelo socorredor, ele clama por aquele que pode socorrer. Preste atenção, olha que interessante. Deus enviou o Espírito do Filho dele para dentro dos nossos corações. E esse Espírito do Filho de Jesus Cristo, que está dentro dos nossos corações, nos ensina algo. Diga assim, o quê? Pedir por socorro. Coisa que nós não fazíamos antes. Pedir por ajuda. Como quem diz assim, Senhor, me ajude, me proteja, me guarde. Ou seja, aquela cerca que para mim antes era um impedimento, aquela cerca que para mim era Deus me privando de alguma coisa, eu não preciso mais. Por quê? Porque o Espírito de Cristo está dentro do meu coração,
me ajudando a clamar a Deus por socorro e proteção. Quantos estão aí? E agora, o que vai me impedir de fazer coisas erradas, não é mais o que está fora, mas é aquele que está dentro.